Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este nosso noticiário. Hoje, dia 17 de novembro de 2021, dia 13 de Kislev de 5.782. Novamente com vocês, Marcos Iskin, hoje distante da linda e florida Rolon, falando da cidade de São Paulo, aonde estarei ao longo dos próximos 30 dias. Peço-lhes desculpa pelo atraso de um dia no noticiário, o que se deve ao fator viagem internacional. No dia de hoje, em 1370, ocorreu a coroação do rei Luís I, que inicialmente mostrou muita tolerância com os judeus. No entanto, depois de não conseguir converter os judeus ao cristianismo, emitiu uma ordem expulsando os judeus da Hungria. Em 1905, na Rússia, foi emitida, no dia de hoje, uma ordem permitindo ataques a judeus. Tem início, então, um incrível massacre que se espalha atingindo a Ucrânia e outros países vizinhos. Neste dia, judeus de todo o mundo começam ações em favor dos seus irmãos. Membros do parlamento canadense, nas cidades de Toronto e de Montreal, se juntam aos judeus em firmes condenações ao que está ocorrendo na Rússia. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses, também no dia de hoje, fazem sua primeira tentativa de conquistar a cidade de Jerusalém na famosa Batalha de Neve Samuel. Em 1921, o grande Winston Churchill exige do Alto Comissariado da Palestina, Sir Herbert Samuel, que use a força militar para cobrar as multas impostas aos árabes que atacaram os judeus e destruíram suas propriedades na cidade de Yafo. E em 1939, neste único dia, os nazistas destruíram todas as sinagogas na cidade de Lodz, um dos grandes centros judaicos europeus. Em 1948, o rei Abdallah da Jordânia fez um chamamento à paz com Israel e declarou solenemente: nenhum centímetro do território da Jordânia cairá jamais em mãos dos árabes que à época se designavam sírios do sul e hoje se declaram palestinos. E em 1977, Sadat aceitou formalmente o convite para visitar Israel, início do caminho da paz que permanece entre Egito e Israel, que cada vez mais se aproximam, principalmente militar e economicamente. E, sem mais delongas, vamos às manchetes de hoje. Incêndios em diversas áreas do país em consequência do calor em Israel. Tensão em Jenin perturbam a autoridade palestina e preocupam Israel. Prisão de casal de israelenses na Turquia gera profundo desconforto em Israel. O novo chefe do Serviço de Segurança israelense em ações múltiplas frente a seus vizinhos. E, finalmente, a UNRWA, que é a organização que cuida dos refugiados palestinos em dificuldades financeiras bastante grandes. Se você gostou do que vamos tratar, não esqueça, deixe o seu like aqui, inscreva-se no nosso canal, divulgue, ajude-nos a promover o canal frente a seus conhecidos e familiares e vamos às notícias. Israel deve pedir a países doadores que restaurem suas contribuições financeiras à autoridade palestina, de acordo com uma fonte do Ministério da Cooperação Regional. As doações aos palestinos caíram 85% nos últimos 13 anos, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Em 2008, a comunidade global contribuiu com 1,2 bilhões de dólares para a autoridade palestina, o que foi um recorde histórico. Este ano, os fundos de doadores devem chegar apenas a 184 milhões, de acordo com o Banco Mundial. O ministro da Cooperação Regional Israelense, Issaoui Fred, ele próprio um árabe, deverá representar Israel na reunião e pedirá aos países doadores que restabeleçam os pagamentos e invistam na área da autoridade palestina, especificamente em projetos envolvendo água e saúde, conforme foi relatado a uma fonte do jornal Jerusalem Post no último domingo. A reunião
que é realizada 2 vezes por ano, é presidida pela Noruega. Envolve representantes de 15 países e entidades, incluindo a Autoridade Palestina. A reunião bianual é um dos poucos fóruns internacionais onde palestinos e a autoridade israelense interagem em forma de muita colaboração. Em Oslo, o ministro Fred se encontrará com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh. Será a primeira conversa frente a frente entre eles dois. A reunião ocorre no momento em que a Autoridade Palestina enfrenta uma crise financeira sem precedentes e corre o risco de não ter dinheiro sequer para pagar os salários dos seus funcionários nos meses de novembro e dezembro. Conforme o Banco Mundial, a Autoridade Palestina já está com um déficit até o momento de 1,36 bilhões de dólares. Espera-se que Frei exorte a Autoridade Palestina a aproveitar as vantagens dos benefícios econômicos que já estão em andamento em função dos acordos abraâmicos, que é uma iniciativa que a Palestina, infelizmente, rejeitou. Isso poderia atrair turismo para a Autoridade Palestina, principalmente dos países árabes que já normalizaram os laços econômicos com Israel, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Marrocos, etc. Tensões em Jenin. Uma multidão de membros do Hamas encheram as ruas de Jenin no funeral de um ex-ministro que faleceu de corona. A liderança da Autoridade Palestina está revoltada com a passividade dos chefes do aparato policial em Jenin e lhes enviou uma mensagem clara: vocês falharam em lidar com o nosso maior inimigo, e nomearam o maior inimigo como sendo o Hamas. O avanço do Hamas numa cidade central da Palestina é motivo de muita preocupação para Abu Mazen, o líder da Autoridade Palestina, cujo nome real é Mahmoud Abbas. Ele imediatamente demitiu praticamente toda a chefia da polícia e também do governo civil da região de Jenin. O Hamas é o maior inimigo das lideranças da Autoridade Palestina, que foram expulsos de Gaza após uma guerra civil em 2007. O Hamas está conseguindo aumentar o apoio entre os jovens na área da Autoridade Palestina, em particular na cidade de Jenin. Isso, ao que parece, se deve ao imenso descontentamento da juventude com a interminável corrupção nos altos escalões da Autoridade Palestina. E uma notícia bastante preocupante. Um casal de turistas israelenses, em visita turística à Turquia, se encantou com o majestoso edifício residencial de Erdogan, o presidente do país. Sem saber que é proibido fotografar a residência, eles a fotografaram e postaram as fotos num grupo de amigos, aos quais enviavam fotos da viagem. Foi o estopim de uma crise, pois o casal foi detido e acusado de espionagem. O casal de turistas está preso há mais de uma semana e a imprensa turca estima que podem ser condenados a até 20 anos de prisão. O casal Waknin, ambos motoristas de ônibus da empresa Egged, estavam visitando a torre de TV da Turquia, recém-inaugurada. Trata-se da torre mais alta da Europa e de lá eles fotografaram a residência. Uma garçonete viu o fato e denunciou a polícia. Na primeira audiência frente ao juiz, a polícia solicitou a expulsão de ambos do país, mas a promotoria, surpreendentemente, os acusou de espiões e exigiu a prisão de ambos sob a acusação de espionagem para fins de terrorismo. A parte da mídia turca, que reflete o pensamento do presidente Erdogan, começou a fazer comentários que tentam induzir a população a se colocar contra o casal, dizendo que tiraram centenas de fotos durante sua estada. Ao que parece, a imprensa favorável a Erdogan busca desviar as atenções dos graves problemas econômicos do país. A lira turca se desvaloriza rapidamente, sendo a moeda que mais perdeu valor entre os países emergentes. A inflação turca também é a maior dentro do território europeu. Ronen Bar assumiu o Shin Bet, uma das 3 mais importantes agências de segurança de Israel, no dia 13 de outubro recém-passado. O Shin Bet é responsável pela segurança interna de Israel.
Nas poucas semanas no cargo, informações extraoficiais dão conta de que ele teria se reunido com Mahmoud Abbas, dirigente máximo da autoridade palestina, para buscar entendimentos que garantam a segurança e a estabilidade de Israel e do governo da autoridade palestina. Neste domingo, Ronen Bar voou ao Egito para uma reunião importante. Consta que o Egito vem trabalhando junto ao Hamas num plano de cessar-fogo de longo prazo que incluiria a troca de prisioneiros. É de se lembrar que o antecessor de Ronen Bar, Nadav Argaman, era o único oficial israelense com quem todos os funcionários egípcios, jordanianos e palestinos estavam dispostos a conversar, por ser considerado alguém objetivo, justo e focado na segurança mútua. Aparentemente, Ronen Bar tenta conseguir para si a mesma qualificação. E, finalmente, a UNRWA é a autoridade das Nações Unidas para os refugiados palestinos. Como se sabe, a ONU tem uma organização que cuida de todos os refugiados do mundo, exceto os palestinos, e uma segunda que cuida exclusivamente dos palestinos. Enquanto a primeira assentou 60 milhões de refugiados nos últimos 70 anos, a UNRWA não assentou sequer um refugiado palestino, transformando 728 mil refugiados da guerra em 1948 e nos atuais 5,2 milhões de refugiados, uma vez que todos os filhos, netos, cônjuges que se casem com descendentes de refugiados e crianças por eles adotadas também são considerados refugiados pela UNRWA. Cabe dizer que a UNRWA só sobrevive para cuidar destes refugiados que ela jamais assentou. O Estado de Israel considera a UNRWA não uma ajuda aos palestinos, mas, na verdade, a perpetuação do problema. E agora, sofrendo gravemente de falta de recursos, porque as doações internacionais diminuíram sensivelmente, o líder da organização diz que a UNRWA começa a correr risco de desaparecer. Tomara e socorra, e com isso, quem sabe, poderemos realmente solucionar o problema de tantos palestinos hoje, infelizmente, guardados em verdadeiros campos de prisioneiros, que são os campos de refugiados no Líbano, na Síria, no Iraque, na Jordânia e, enfim, nos países árabes em geral, aonde vivem em condições subhumanas, exatamente por serem assim mantidos pelas lideranças da UNRWA. Amigos, por hoje é o que tínhamos a falar. Se Deus quiser, estaremos na próxima terça-feira juntos e prepare-se para novidades do nosso programa a partir do ano novo. Até a semana que vem, se Deus quiser.